Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, apresentado pela congregação Beit Mashiach, indo ao ar sempre após o horário do Havdalah. Hoje estamos na última parte, a parte 11 do estudo sobre Romanos, versículo por versículo. E vamos então comentar a partir do capítulo 15. Então, ao lermos os primeiros versos do capítulo 15, nós observamos que é o encerramento do assunto tratado no capítulo anterior. Vamos ler Romanos 15, versos 1 ao 3. Diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também o Messias não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Bem, você considera que pode ficar em pé sozinho, que pode andar por sua própria conta, ou seja, tem segurança na sua fé e conhece bastante o Tanakh? Então, não despreze aquele que você vê que caminha com dificuldades, que precisa que outros suportem, ou seja, tem dúvidas sobre a sua fé, não entende bem as Escrituras, antes o ajude e ore por ele. Não devemos achar que somos superiores a ninguém. Lembremos que Yeshua fez exatamente isso por nós. Ele teve muita paciência e até que nós mesmos aceitássemos que as suas palavras eram verdadeiras, ele nos suportou. E que se alguém nos rejeita, de fato está rejeitando ao próprio Yeshua. Shaul, ele não imaginava que um dia os seus escritos iriam figurar entre as mensagens inspiradas para os filhos de Deus. Em Romanos capítulo 15, no versos 4 ao 6, vamos ver o que diz. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo o Messias Yeshua, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias. É muito importante reconhecermos que a Torá é a fonte da palavra do Eterno e que tudo o que encontramos lá foi registrado por orientação do Criador para aprendermos toda a instrução vinda do alto sobre a vida espiritual, as promessas divinas e a natureza de Deus. Quando entendemos todas estas coisas, fica mais fácil exercitar a esperança e o ânimo sobre a vida futura e segurança na vida presente. Por isso é que as palavras de Yeshua nos estimulam a entendermos que a unidade envolve também os fracos na fé, para que todos os que deram um passo para a salvação realmente honrem ao Criador. Shaul e alguns outros, quando eles comentaram sobre a sua experiência com Yeshua, eles estavam confirmando tudo do Tanakh e, ao mesmo tempo, sendo usados pelo Eterno para facilitar a nossa compreensão. Por isso que os seus escritos, principalmente de Shaul, são bastante significativos. Bem, a unidade que ele se refere aqui, que foi apresentada então nesse texto, é uma questão não simplesmente de sermos bonzinhos. Vamos ver o que diz Romanos 15, versos 7 até o 9. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como o Messias os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que o Messias se tornou servo dos que são da circuncisão,
por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Então, conforme a explicação de Shaul, a unidade é uma exigência e não uma opção, pois a única discriminação que o Eterno faz da humanidade é entre os que creem e os que não creem na sua vontade. Pois entre fortes e fracos, Yeshua aceita todos. Foi por eles que ele morreu e não recusou o seu sangue para ninguém. Os judeus não deveriam considerar os gentios como inferiores por não conhecerem a Torá, mas entenderem que esses gentios poderiam recebê-lo tão bem quanto qualquer judeu. Sobre os gentios, a compreensão de Shaul, aquilo que ele teve, isto foi exemplar. Vamos ver em Romanos 15, versos 10 ao 12. Diz assim: e também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês, gentios. Cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. A Torá previa com clareza a vinda dos gentios para o caminho da confiança no Deus dos judeus, de forma que o adorariam juntos e conheceriam o Messias juntos. E assim entendemos que se tornariam súditos do reino de Deus, lado a lado com os herdeiros de Abraão. Isaías recebeu a revelação de que Yeshua, o rei dos judeus, reinaria sobre os gentios também. Shaul enfatiza bastante a palavra esperança. Vamos ver aqui no verso 13 de Romanos 15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É interessante nós atentarmos para o sentimento chamado esperança, pois ele pode ter significado pessoal diferente dependendo da pessoa. Para quem não deposita total confiança no Criador, a esperança é uma mera expectativa, o reconhecimento da possibilidade da ocorrência de algo bom na sua vida, porém sem certeza de que isso possa acontecer. Já para os nascidos de novo, os que têm certeza da sua filiação ao Deus de todo o universo, a esperança tem um significado diferente. Ela significa que nós temos apenas que aguardar que uma promessa divina se cumpra, tendo a certeza de que vai se cumprir, pois ele confia na veracidade das palavras vindas do Eterno. Shaul usa a expressão Deus da esperança por ser convicto de que ele é a única fonte de segurança da nossa confiança. Bem, quando Shaul escreveu esta carta, ele ainda não tinha visitado Roma, mas fica evidente que recebeu informações sobre a comunidade messiânica que prosperava lá e desejou cooperar com eles. Ele conhecia muitos messiânicos que tinham vindo de Roma, então ele sabia que as coisas lá andavam bem. Então, vamos ver aqui em Romanos 15, verso 14, o que diz. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então é maravilhoso podermos nos alegrar com notícias saudáveis
que se desenvolvem na comunhão com o Eterno, da mesma forma que nos entristecemos quando temos notícias de algum grupo que se desencaminha por seguir distorções das Escrituras. Então, preferimos, obviamente, boas notícias, grupos que prosperam, mas é tão desagradável ver que alguns grupos se afastam da comunhão com o Eterno. Bem, pode até parecer intromissão da parte de Shaul na comunidade romana. E até poderia ser considerada assim se fosse uma agremiação secular. Alguém poderia, por que você está dando palpites? Porque Shaul escreveu dando sugestões. Mas se nós considerarmos que o que nós somos de fato, filhos de Deus, o Deus vivo, então ele está se comunicando com parentes espirituais. E, em consequência, ele sentia-se livre para se expressar com liberdade. Vamos ver o que ele diz em Romanos 15, versos 15 e 16. Diz assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro do Messias Yeshua para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar as boas novas de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nós podemos deduzir que ele soube de alguns detalhes sobre a vida messiânica em Roma, que o levaram a fazer uma recordação doutrinária àquela comunidade, e ele estava realmente capacitado para isto, em função da sua experiência com grupos gentios, com quem manteve relacionamento durante o seu ministério. Quando nós lemos certas declarações de Shaul, parece existir uma certa ingenuidade por parte de alguns intérpretes do Brit Hadashah, quando chegam a afirmar que Paulo deixou de agir como pregador entre os judeus e se dedicou exclusivamente aos gentios, e que, em função disso, tenha deixado de viver como judeu e tenha passado a desconsiderar a Torá. Olha, só pessoas mal esclarecidas entenderiam que Shaul abdicou de sua raiz judaica. Mas pessoas atentas veem que ele soube colocar cada um no seu lugar e que ele entendeu muito bem o plano do Eterno para com todas as nações. Ele sabia que em Roma existia uma comunidade que era mista, judeus e gentios, como ele já estava experiente, ele tinha visto tantas vezes isto. Então ele tinha experiência de como tratar os gentios também. O ministério de Shaul foi um privilégio e ao mesmo tempo que foi diferenciado. Nós vamos ler agora em Romanos 15, versos 17 até o verso 19, que diz assim: portanto, eu me glorio no Messias Yeshua em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que o Messias realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente as boas novas do Messias. A despeito da aparência, Shaul não estava sendo arrogante, mas sim exultante em toda a sua experiência ao levar a palavra de Yeshua aos gentios. Mesmo porque eram poucos que faziam isto a princípio. Como ele disse, não o vemos exaltando suas qualidades pessoais arrogantemente, mas sempre mostrando o que Yeshua realizou através da sua vida. E não ficou restrito a uma pequena região, mas envolvendo desde Jerusalém até a região do Ilírico,
que era uma província romana. Essa região chamada Ilírico ficava situada na costa oriental do Mar Adriático, que separa a Grécia da Itália, envolvendo vários povos ali. Então, em todo esse miolo, em toda essa parte entre o Ilírico e Jerusalém, ele levou o conhecimento da salvação a muitos gentios pela manifestação do poder de Deus, manifesto através da sua própria vida. No próximo texto, talvez alguns imaginem que Shaul estava manifestando uma condição de ética de respeito territorial, como alguns defendem hoje em dia, mas na verdade não era nada disso. Vamos ler aqui o texto de Romanos 15, do versos 20 ao 22. Diz assim: Sempre fiz questão de pregar as boas novas, aonde o Messias ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Então, ele escrevendo para a comunidade de Roma. E lembramos que no primeiro século não havia um territorialismo messiânico, onde grupos defendessem uma propriedade ou direito de evangelizar, ou de levar as boas novas a uma determinada região. Olha, eu estou aqui, ninguém tem que chegar perto nem dar palpite. Mesmo porque Shaul e muitos outros viam o corpo do Messias como uma única família. É como todos devem ver. Shaul evitava se estabelecer onde já houvesse uma comunidade messiânica para não desperdiçar a oportunidade e, vamos chamar assim, perder tempo, onde o campo já estava semeado. Ele dava prioridade para ir a locais onde Yeshua ainda não era conhecido, e fazia o trabalho de um verdadeiro shaliach, o trabalho de um apóstolo, que era, pelo sentido da sua palavra, de enviado, que era estabelecer fundamentos para uma nova comunidade de salvos. Muitas pessoas confundem o termo de apóstolo. Não é bem o que muita gente entende hoje. Então era aquele desbravador, aquele que ia para um local que ninguém tinha ouvido falar de Yeshua e ali anunciava e estabelecia uma comunidade. Então é muito importante entendermos isto. Então ele cita o texto de Isaías 52:15, ao falar a respeito do que era o propósito do Eterno. Motivo pelo qual ele não iria, ele até então não tinha ido oficialmente a Roma, porque lá já existia uma comunidade. Contudo, ele desejava conhecer os irmãos romanos, mesmo porque ele já conhecia muitos irmãos oriundos da capital do império que lá residiam. Bem, sobre os planos futuros, então, do emissário Shaul. Vamos ler Romanos 15, versos 23 e 24, que diz assim: Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, e depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. A essa altura, Shaul já trabalhara em toda aquela região citada anteriormente e citou o seu plano de ir à Espanha. Não se tem nenhum registro no texto bíblico sobre a realização desta viagem, se ele realmente fez ou não. Contudo, a tradição cita que ele a fez. Alguns documentos extra-bíblicos indicam que ele realmente realizou esta viagem. Só não sabemos muito bem todos os detalhes. Mas as coisas não aconteceram exatamente como ele tinha planejado, porque ele só foi a Roma agora não como homem livre, mas quando ele foi levado preso para ser julgado. Entretanto, existem relatos que afirmam
que ele realizou a viagem à Espanha durante esse período, uma vez que ele havia sido julgado inocente, foi liberto, mas posteriormente ele foi preso novamente, e ele pôde fazer isso antes de receber a sentença fatal do imperador Nero. Temos alguns pontos curiosos para observar. Vamos ler o texto de Romanos 15, verso 25 até o verso 27, que diz assim: Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Olha, no primeiro século, os gentios entendiam muito bem como a mensagem de salvação chegou a eles. Eles entendiam que toda a promessa de salvação viria dos judeus e que os primeiros judeus messiânicos arriscaram as suas vidas para que a mensagem chegasse a eles. Israel vivia um período de dificuldades econômicas e a comunidade messiânica tinha muitos pobres entre os judeus. Os messiânicos gentios se moveram alegremente para ajudar os judeus de Jerusalém, pois se sentiam devedores. Só que com o passar do tempo, nós sabemos que essa forma de ver mudou bastante. Mas isso já é assunto para outro estudo. Vamos ver então como era o plano de Shaul. Em Romanos 15, 28 e 29 diz assim: Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção do Messias. Bom, então ele realmente foi a Jerusalém levar aquelas ofertas. Quando estava a caminho de Jerusalém, ele foi alertado pelo profeta Ágabo de que seria preso. Mas ele não temeu, por entender que isso fazia parte do plano do Eterno. A sua ida a Roma não foi exatamente de um modo pacífico. Ele teve que adiar os seus planos de ir à Espanha enquanto aguardava o julgamento por César. Apesar de tudo, a sua ida a Roma foi bênção à comunidade messiânica local, pois continuamente se reunia com os irmãos e pôde compartilhar com eles a sua experiência com o Messias. Conforme lemos no livro de Atos, ele cita que, apesar de ele pôde alugar uma casa para ficar enquanto não podia sair de Roma, ele continuamente recebeu os irmãos e, sem dúvida nenhuma, foi edificante para a comunidade messiânica local também. Shaul escreveu aos crentes de Roma, como qualquer um de nós o faria, estimulando-os a se unirem ao seu propósito e pedindo oração por proteção, onde ele sabia que existia resistência à sua presença, desejando tranquilidade. Vamos ver o que ele diz em Romanos 15, versos 30 ao 33. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Yeshua Messias e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Certamente, os irmãos da capital romana oraram por ele, o que não impediu o Eterno de fazer o que ele tinha planejado, não seguindo os planos de Shaul. Os descrentes da Judéia, de fato, se puseram a Shaul,
porém não puderam fazer nada contra ele. Entretanto, agora no capítulo 16, o último capítulo então desta carta, encontramos as palavras finais de Shaul aos messiânicos romanos. Começamos com capítulo 16, verso 1 e 2. Diz assim: Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa da comunidade em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Shaul conheceu essa irmã Febe quando ele vinha de Corinto, local de grande atividade como emissário de Yeshua, e ela é citada como sendo uma shamash, ou seja, diaconisa. Esta situação não permite grandes análises por falta de informações. Ele simplesmente cita isto. Mas o termo indica que ela tinha responsabilidades na comunidade e de que lá não havia discriminação de gênero. Cencreia era uma cidade portuária que faz parte do complexo de Corinto. A recomendação de Febe seria útil para os romanos. Então, Shaul falou a respeito dela porque ela poderia não somente ser abençoada, como também abençoar os irmãos ali. Na sequência, segue-se uma série de cumprimentos. Em Romanos 16, versos 3 e 4, diz assim: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores no Messias Yeshua. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as comunidades de gentios. Esse casal de judeus nativos da Itália, foram muito importantes no ministério de Shaul, tanto que foram citados inúmeras vezes. Vamos ver mais o que ele diz sobre esse casal, já no verso 5. Diz assim: Saúdem também a comunidade messiânica que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido ao Messias na província da Ásia. Nós podemos deduzir, então, que, ainda que Shaul tenha conhecido fora de Roma, eles devem ter voltado para lá, porque eles haviam sido antes expulsos devido a um decreto do imperador romano Cláudio, por volta do ano 49 ou 50. Então, em Roma, depois, sem dúvida, acabou o problema da expulsão, eles puderam voltar, eles reuniam uma comunidade messiânica expressiva. Agora, sobre esse tal de Epêneto, pouco se sabe sobre ele, além dessa situação. Então, eles lá em Roma sabiam quem era, mas para nós fica difícil. Em Romanos 16, verso 6, diz assim: Saúdem Miriam, que trabalhou arduamente por vocês. Sem dúvida era uma judia, mas somente a comunidade romana da época sabe a quem ele se refere. Este verso 7 que nós vamos ler agora tem provocado muitos debates acadêmicos. Olha que coisa interessante. Romanos 16, verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam no Messias antes de mim. Bem, Shaul simplesmente enviou uma saudação que, se não fosse isso, nós nem saberíamos da existência desse casal. Agora discute-se se eles eram parentes de carne ou simplesmente tinham ligação com Shaul pelo fato de serem judeus messiânicos. Para mim mesmo, o importante é que eram chegados ao ministério de Shaul, a ponto de compartilharem com ele a prisão. A palavra que é utilizada, obviamente a carta escrita em grego, epissimoi, ela é traduzida em algumas versões como notáveis entre os apóstolos,
ou até mesmo como se distinguiram entre os apóstolos, esta frasezinha tem levado alguns intérpretes a fazerem malabarismos para entender. E alguns chegam até a imaginarem que Júnias, então a mulher, ela teria sido uma apóstola. Ou seja, colocando esse casal entre os apóstolos. Então ela teria sido uma apóstola. Talvez a única que fosse citada em todas as escrituras. Mas também pode significar que o casal era bem conhecido dos emissários de Yeshua. Não há por que fazer tanta celeuma, sendo que a única citação é esse versículo pequeno, esse verso 7 de Romanos 16. Então, considerando que o termo, mesmo que fosse chamada de apóstolos, o casal, não era uma distinção hierárquica, mas sim de uma atividade. Lembramos que o apóstolo é aquele enviado para desbravar regiões onde não se falava ainda de Yeshua. E não sabemos se eles fizeram isto, ou apenas que viveram em proximidade com Shaul. E esta citação não nos traz subsídios doutrinários, não é para levantar doutrina em torno disso. Então, pouco importa o que significava, se eram parentes sanguíneos de Shaul, se não eram, se eram chamados de apóstolos ou não era. Isso pouco importa. Os destinatários é que sabiam o que ele queria dizer. Os irmãos em Roma sabiam a respeito deles. Para nós, pelo jeito, não foi tão importante porque não foi detalhado sobre isso. Shaul simplesmente saudou. Saúdem Andrônico e Júnias. Só isto. Não precisamos criar tanta confusão. Dos versos 8 até o 15, são saudações de pessoas que não são desconhecidas, mas sem dúvida são importantes, foram importantes para Shaul e para a comunidade romana. Discutir quem foram eles não será edificante. Agora, findando a carta, Romanos 16 está assim: saúdem uns aos outros com um beijo santo, ou como alguns conhecem, com ósculo santo. Todas as comunidades do Messias enviam-lhes saudações. Então, o costume de saudar com um beijo era comum nos povos do Oriente Médio. Era uma expressão forte de afeto, mas que não faz parte da cultura ocidental e não deve ser entendida como doutrina. Então, que se avalie bem sobre isto. Shaul não poderia deixar de fazer um alerta pertinente. Agora, esse alerta que ele fez, porque já era naquela época um problema reincidente. Romanos 16, verso 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo ao Messias, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Mais de 1900 anos já se passaram e ainda hoje esse alerta é atual. Tome muito cuidado todo o tempo, porque hoje ainda tem muita gente que se enquadra nisto. Não sejam ingênuos. Uma comunidade saudável sempre será conhecida a longa distância. Vamos ver o caso, então, da carta que Shaul disse em Romanos 19 e 20. Diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês.
A graça do nosso Senhor Yeshua seja com vocês. Bem, palavras de ânimo sempre são necessárias. E ele comentou algo. Eles estavam bem, era a comunidade que já era famosa por ser uma comunidade sadia. Como é bom uma comunidade ser conhecida por estar em perfeita orientação do Eterno. Bem, estando em seu lado, Timóteo e alguns irmãos aproveitaram a oportunidade que Shaul estava escrevendo aquela carta. Então diz assim, já que Timóteo estava ao seu lado, em Romanos 16, 21 diz assim: Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Então, a oportunidade de saudar uma comunidade em evidência mostra que eles respeitaram. Timóteo nós sabemos quem era. Já os outros nomes citados aqui, sem dúvida, ou são parentes realmente de Shaul, ou são judeus messiânicos, não sabemos exatamente, mas eles aproveitaram a oportunidade da carta e enviaram a sua saudação também. Por poucas vezes nós identificamos alguém que ajudasse Shaul a escrever as suas cartas. Mas em Romanos 16, 22, olha o que diz. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Até ele aproveitou a oportunidade, mas também sabemos praticamente nada sobre ele, exceto que ele redigiu a carta para Shaul. Era muito comum, Shaul tinha esse hábito de muitas vezes até dizer que a carta foi escrita por alguém, ou às vezes nem cita o nome da pessoa, e algumas vezes ele até assinava no final. Ele fazia um comentário de próprio punho no final, como se fosse uma assinatura. Não vamos especular nada que Shaul não tenha falado sobre isso. Mas, no caso Tércio, o homem que escrevia, sem dúvida, era messiânico, e ele também aproveitou a oportunidade para enviar a saudação à comunidade romana. Então, partindo agora para os versos finais, Shaul encerra sua carta. Romanos 16, verso 24 até o 27, diz assim: Que a graça do nosso Senhor Yeshua Messias seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelas minhas boas novas e pela proclamação de Yeshua, o Messias, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do eterno Deus, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Yeshua, o Messias. Amém. Mesmo em suas palavras de despedida, Shaul coloca pontos importantes para o nosso conhecimento. Sobre a identidade do Messias, que foi um mistério secreto e silencioso por eras, anunciado pelos profetas e que eles mesmos não chegaram a entender, só foi dado a conhecer no momento que o Eterno designou, no tempo em que as nações pudessem conhecer, crer e obter ao único Deus existente. Só assim puderam até mesmo conhecer como obedecer o único Deus existente. Sem Yeshua, as nações continuariam em trevas, sem conhecer o verdadeiro Deus. Estariam presos em suas crendices e superstições, caminhando para um destino eterno, sem esperança. Assim podemos aprender que o Eterno tem um plano especial para com os Goim, ou seja, os gentios, levando às nações o conhecimento da salvação de Yeshua, o Messias de Israel, que todos os povos, sem exceção, podem usufruir da paz e comunhão com o Deus de Israel
que na verdade é o Deus de todas as pessoas que se submetem a Ele. Aprendemos também que os nossos planos, por mais dignos que nos pareçam, sempre estarão debaixo da vontade soberana do nosso Criador. Que a meditação sobre esta carta traga crescimento espiritual e fortalecimento na sua confiança no nosso Criador. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.